Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, 9 de março, terça-feira, turma do horário EF Tarde. Pessoal, ao longo das nossas aulas, a gente tem discutido sobre desenho técnico associados a projeto, ok? Quando a gente fala de projeto, olhando no SolidWorks, nós já estudamos duas partes dele. Então, quando você clica aqui em novo, né, ele mostra para a gente a opção de uma peça, que nós já estamos vindo estudando, né, o desenho técnico de uma peça, então você desenhar aquela peça dentro do software. Posterior a isso, nós vimos a parte do desenho aula passada, onde a gente vai colocar ela na folha e aplicar aqueles conceitos da vista que a gente tinha discutido, né? Ou seja, as vistas frontais, as vistas que melhor detalham o objeto, cotas, cortes e assim por diante. Nesse intervalo, entre uma peça e um detalhamento técnico dela, existem as primeiras validações de projeto. O que são validações de projeto? Se eu estou desenvolvendo peças, componentes de um sistema, antes de eu mandar fabricar ela, eu preciso validar essa peça, de forma que eu vou fazer a montagem, vou fazer o teste, a gente chama de prototipagem virtual. É um teste virtual dessa peça. E é onde a gente pode começar a fazer esses testes? Dentro da montagem. E a montagem é justamente o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos começar a falar sobre montagem, tá? Antes de eu falar de montagem, só abrir um pequeno parênteses aqui, dentro do AVA mesmo, tem aqui nosso material, né, de terça-feira que a gente está falando, mas se você vier aqui na apresentação da disciplina, nós temos aqui um plano de ensino resumido, né, que eu faço com os alunos aí para facilitar o acompanhamento das aulas, tá? Então, se você observar aqui, hoje é dia 9. É como se fosse uma aula prática de atividades. Nós tivemos vistas ortográficas, vistas auxiliares no software, o mundo livre. Foi praticamente o que a gente fez a aula passada. Cotagem, né, esses detalhes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na próxima terça-feira, dia 16, nós teremos uma avaliação teórica da disciplina, tá? Contemplando as vistas ortográficas, cortes e cotagem. Ô, Pivan, boa tarde. Essa parte de montagem que a gente vai ver hoje, ela não efetivamente contempla nessa atividade, nessa prova, tá? Mas ela vai contemplar no futuro. Então, a aula de hoje, próxima aula de quinta-feira, usem ela para tirar dúvidas em relação à nossa matéria também, que a dúvida tem que surgir agora, não no horário da prova. E aí, na próxima quinta-feira, dia 18, não dessa semana, da outra, após a prova teórica, teremos a atividade prática, tá? Referente às nossas notas de AV1. Teremos posteriormente combinado aí uma recuperação, caso alguém tenha perdido uma das provas, e aí a gente faz o fechamento aí da nossa AV1, tá? Então, vamos caminhando aí, isso aqui a gente vai explicando melhor depois. Então, dentro do AVA, lá, você olhando hoje, tem a parte de montagem via software. Quando vocês abrirem lá, vocês vão ver esse documento aqui. Esse documento tem a imagem, ele em foto, em PDF, o PDF 3D. Ele se trata do desenho técnico de montagem de um rodízio. Rodízios são aquelas rodinhas, né? Igual a gente tem carrinho do supermercado, esses carrinhos que ficam sobre rodinhas que a gente consegue se locomover. Aquele elemento é o rodízio. Logicamente, aqui é um projeto diferente, específico para a nossa aula. Então, se você observar esse desenho técnico, ele traz o detalhamento de 5 componentes. A roda, que é o item número 1, tá? O eixo aqui, ó, que é o item número 2, o suporte, que é o número 3, o pino, que é o item número 4, e a base, que é o item número 5. Se a gente olhar essa vista em corte aqui, eu vejo justamente a roda, o eixo, o suporte, o pino e a base. Contemplando todos esses componentes, são 5 componentes distintos, a gente faz a montagem do nosso rodízio. Então, se vocês observarem, a parte de desenhar a pecinha meramente ali no software já está para trás. A gente já tem que saber desenhar. Agora a gente vai desenhar 5 peças para realizar a montagem do nosso sistema, ou seja, do nosso rodízio.
Então, na nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o desenho aí de 2 pecinhas, tá? Eu não vou desenhar as 5 ficarão para vocês desenharem. Vou desenhar 2 delas, tá? E o foco é apresentar a sequência e forma de montagem dentro do SolidWorks, ok? Então, também para auxiliar aí na interpretação dos desenhos, eu coloquei o PDF 3D lá no AVA, né, do rodízio, ó. Então, você vai conseguir dar uma girada, olhar alguns detalhes dele aí, tá? Para facilitar sua interpretação do desenho, tá? E possível montagem. Então, vamos lá. Eu vou fazer aquela nossa divisão de telas aqui, para a gente poder visualizar o sistema. Só organizando aqui, só um instante. Vou deixar assim que vai dar para a gente enxergar aí já já. Então, pessoal, quando a gente olha aqui, primeiramente, para eu fazer uma montagem, eu preciso ter as peças componentes dessa montagem. Beleza. Professor, se na minha montagem eu preciso de um exemplo aqui, né? Se a gente olhar a nossa montagem, nós vamos ver que o pino ele se repete 4 vezes. Eu tenho que desenhar 4 pinos? Não. Basta você desenhar um. Se ele for igual, ele se repete 4 vezes na montagem. Ah, professor, o suporte fala aqui, ó, 2 peças, né? Deixa eu dar um zoom melhor aqui para ajudar vocês. Ó, a roda, apenas uma peça. Se eu vier aqui, ó, no suporte, que é esse aqui do lado, ó. A descrição dele está aqui em cima, ó. Ah, o suporte, ó, são 2 peças, eu tenho que desenhar ele 2 vezes? Não, basta desenhar uma. Se ele é similar, ele é igual na montagem, se ele se repete na montagem, basta você inserir 2 vezes. Então, tecnicamente, a nossa montagem, ela tem 3, 4, 7 componentes, mas 4, 6, 7, 8, 9 componentes, mas nós só vamos desenhar 5, tá? Porque alguns se repetem, ok? Não vou desenhar os 5 componentes, tá? Como eu falei para vocês, eu quero que vocês vejam aí a forma, né, de desenhar o sistema, tá? Então, se a gente olhar aqui, nós temos 5 elementos. O primeiro deles que eu vou desenhar aqui para demonstrar para vocês vai ser o rodízio. Deixa eu só fazer uma configuração aqui que eu estou... Vai ser a roda. Pronto. 150, acho que ele vai aqui. Pronto. Ó. Temos aqui uma roda desenhada. Tá? Se você observar, como eu sei que é uma roda, tem uma linha de centro, tenho medidas aqui configuradas em diâmetro e assim por diante. Professor, como eu desenharia essa roda? Existe apenas uma forma de desenhar? Não, existem diversas formas, tá? Qual que é a certa? A que você sabe desenhar. Então, independente da sua montagem, nós temos que começar com uma peça. Então, eu vou vir aqui em peça, né? Ó, ok. Vou clicar aqui em novo, né? Já colocamos peça. Vou começar aqui com um esboço. Eu, particularmente, sempre coloco na isometria para eu fazer o meu planejamento do desenho. Então, aqui, primeira forma que eu vou desenhar ela vai ser por um recurso chamado revolução. Então, como eu tenho uma simetria na revolução, eu vou fazer essa geometria e ela vai revolucionar, dando origem à peça. Então, eu vou desenhar esse quadrante aqui, ó, como se fosse essa geometria da peça aqui para fazer ela. Para isso, eu vou pegar meu plano frontal, tá? E vou me preocupar primeiramente com a geometria. Depois eu me preocupo com as dimensões, legal? Então, eu estou fazendo aqui o perfil aí da nossa roda, tá? Se você ver aqui, eu fiz uma geometria próxima de 1/4. Só dá para ser que já não fez os 2 lados, porque se eu fizer os 2 lados, não tem como eu revolucionar ali, né? Eu preciso fazer um lado para revolucionar ele por completo. Vocês vão entender melhor já já. Antes de eu colocar as medidas, vou fazer algumas restrições aqui. Como assim restrições? A gente sabe, ó, que essas linhas estão na mesma altura, né? Ó. Um instante. Que essas linhas elas estão na mesma altura. Então, eu sei que essa linha e essa são alinhadas, né? Ó, são colineares.
essa aqui também com essa, colinear. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu mexer uma, ó, ela mexe sem levar a outra. Mas se eu falar que elas são colineares aqui, ó, quando eu levar uma, a outra acompanha. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Ok? Feito isso, vou colocar as dimensões. Então, vou sempre me basear pelo meu desenho técnico, dimensão. Vamos trabalhar aqui, pelo menos, primeiramente nas cotas verticais aqui, né? Ó. Pessoal, se eu observar a minha peça, ela tem um furo aqui no centro, né? Que é onde passa o meu eixo. Professor, como o senhor sabe disso? Quando eu olho aqui, ó, na montagem, olha aqui, ó, o meu perfil da roda, perfil do meu eixo, tá aqui o eixo, ó, o suporte, a base. Os pinos não aparecem, mas eles se encaixam aqui, a gente vai ver já já. Então, eu passo o eixo aqui dentro, beleza. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um diâmetro de 20. Então, eu vou pegar aqui, ó, para deixar esse meu furo, eu já vou colocar aqui uma dimensão de 10 milímetros, tá? Pessoal, como eu estou trabalhando metade da vista, eu vou trabalhar metade dessas cotas. Ó, veja que dessa aresta até o centro aqui, ó, vai ser metade de 35. Então, daqui para cá, ó, vai ser quem? 35 dividido por 2. Olha lá. Esse externo nosso aqui é 100. Daqui para cá, ó, ele vai ser quem? 100 dividido por 2, né? Ó, vai dar 50. Legal. E esse de baixo? 90. Então sei que daqui para cá, eu tenho aí 90 dividido por 2. Beleza? Veja que as cotas, as linhas, né? Horizontais já estão marcadas por causa das cotas verticais. O que eu preciso fazer agora? As cotas horizontais. Veja que nossa peça ela tem 50 aqui, né? Ó, daqui para cá, ó, eu tenho 50. Legal. Para a gente poder deixar ela no centro, eu posso falar que daqui para cá, eu vou ter o quê? Metade de 50, né? Então, é 50 dividido por 2, 25 ali, ó. Maravilha. Tem essa espessurazinha de 10 aqui, ó. Opa, daqui para cá são 10 milímetros. E ele está no centro da roda, né? Como eu colocaria no centro? É só falar que daqui para cá, ó, ele teria quanto? 5, né? Metade de 10. Legal. O professor está muito estranho aqui em cima. Não, tudo bem, a gente vai colocar as medidas ainda. Veja que essa banda de rodagem aqui dela tem 40 milímetros. Então, daqui para cá, nós temos 40. Mas ela tem que ficar no centro. Verdade. Então, sei que daqui para cá, ó, para ela ficar no centro, ela precisa quanto ter aí? 20, né? Beleza. Vixe, professor, essa parte inclinada aqui, ela é meio complexa. Não é não. Se a gente olhar aqui, ó, 10 milímetros, ó a cota. Então, ela tem desse ponto para esse ponto 10 milímetros, tá? Se você observar, ela está alinhada aqui, ó. Né? Ela está no centro. Então, eu posso falar que, por exemplo, daqui para cá, ó, quanto é essa medida, se ela está alinhada? É 0, né? Ó. Olha lá, ficou alinhada. Professor, tem um ângulo de 80. Como eu coloco esse ângulo? Ângulo é você medir arestas que se cruzam, né? Que não são paralelas. Então, ó, eu clico em uma, não cliquei com o mouse para travar a cota, ele está solto aqui ainda. Arrasto até em cima da outra, ela ficou laranja, aí eu clico nela, ele abre aqui para mim a possibilidade de ângulo, né? 80 graus. Olha aí. O que falta para ele ficar escuro? Veja que ele está alinhado aqui no centro. Então, eu vou falar que esse ponto, seguro o CTRL, esse meu ponto, eles estão alinhados verticalmente aqui, ó. Olha lá. Nossa pecinha, ela ficou toda escura. Pessoal, para eu fazer uma revolução, eu preciso ter uma linha de centro, uma linha de referência. Aqui na minha linha, eu tenho como abrir linha de centro. Eu clico na setinha, linha de centro. Professor, Opa, pois não? tem como repetir só essa parte do alinhamento, do ponto? Vamos mostrar aqui. Deixa eu tirar essa linha de centro aqui, senão vocês não vão enxergar ela já já. Vamos desfazer ele aqui, ó. É esse aqui. Ele está fora de centro aqui, né? Ó. Tem duas formas de eu posicionar ele. Nós já colocamos aqui o ângulo de 80 e a distância aqui de 10, né? Ó, entre os pontos dele, tá? Eu poderia usar medida. Eu sei que ele está no centro. Se aqui tem 10, eu poderia falar que daqui para cá tem 5, né? Ó, que ele ficaria no centro, ó lá. Daria certo, ok? Seria uma forma. Outra forma, deixa eu só deletar aqui. Outra forma é falar o quê? Pela análise do desenho aqui, ó, a gente sabe que ele está centralizado, né? Para ele ficar no centro.
A gente já não está desenhando a nossa peça aqui no centro, né? Não está centralizando ela. Então, eu poderia alinhar eles no centro. Eu clico no primeiro ponto, seguro o Ctrl aqui no meu teclado, seleciono o segundo. Esses dois pontos, eles podem ser verticalmente alinhados. Ó. Poderia ser horizontal? Vai dar erro, tá? Verticalmente ou coincidentes. Na verdade, é vertical. Ele faz o alinhamento vertical aí, ó. E com isso, ele fica a aresta toda preta. Por quê? Toda escura. Porque ele já está 100% referenciado. Ele não foge da posição. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza, legal. Fica tranquilo que está gravada a aula, depois você volta, consegue ver esses detalhes, tá? Pessoal, para eu fazer essa revolução, eu preciso de uma linha de centro. Então, aqui na linhazinha, eu posso clicar linha de centro, tá? Eu vou clicar na minha origem e vou arrastar para cá. O que importa da minha linha de centro? Apenas que ela esteja horizontal. Veja que ela está inclinada aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito e falar que ela é horizontal, ó. Ah, professor, se ela é maior ou menor que a peça, não tem problema. Ela é só uma linha de referência. Está ali uma linha de centro. Feito isso, eu vou vir aqui em recursos. Não é extrudado, porque se eu extrudar, ele vai andar em linha reta aqui, ó. Tá, ó. Opa. Eu não quero que ele ande em linha reta. O que eu quero? Eu quero que ele faça uma revolução. Então, eu tenho aqui, ó, ressalto, base, revolucionado. Seleciono ele. Ele já fez aí automático, porque ele identifica a geometria e a linha, mas eu vou excluir aqui para mostrar para vocês, ó, excluir. Quando eu seleciono esse recurso, ele vai pedir para mim, primeira coisa, ó, eixo de revolução. Eu tenho uma linha de centro, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, o que acontece? Ele vai girar em cima desse ponto. Veja que ele fez a roda, mas ela está maciça no centro. Não é o que a gente quer, tá? Vou excluir aqui essa linha novamente. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa aresta aqui, ó, o que acontece? Ele vai girar em cima dessa aresta. Ó. Também não é o que a gente quer. Eu quero que ele gire na linha de centro, ó, que a gente fez, está aqui. Ó. Quando eu clicar aqui, ele já fez a revolução da nossa peça lá com o furo central, porque a gente deu a distância ali daquele raio. Tá? Ok. E aí desenhamos a nossa roda. Pessoal, professor, é a única forma de desenhar essa roda? Não, tem diversas outras. Independente disso, eu vou salvar ela aqui. Vou colocar aqui como roda 1, tá? Deixa ela salva ali. Tem outra forma de desenhar ela? Tem diversas. Vou fazer uma muito simples aqui para vocês também. Vou desenhar ela novamente, ó. Nova peça. Ok. E vou trabalhar outra estratégia de adição, remoção de material e espelhamento. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou entrar no meu esboço, vou colocar na isometria. Como eu vou mudar minha estratégia de desenho, eu vou pegar esse plano direito, tá? Nesse plano direito, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar a minha roda completa. Ela tem um diâmetro de 100. Dimensão inteligente. Aqui ele tem 100 milímetros de diâmetro. A minha roda total aqui, ó, ela tem 40 nessa região. Como eu vou fazer só metade para espelhar, eu vou extrudar esse aqui com 20 milímetros, que seria esse trecho daqui do centro para cá. Ó. Ele vai ter 20, ok? Veja que meu centro aqui, ó, eu tenho um cubo que ele tem uma saliência de 50, menos 40, 10, então é 5 para cada lado. 5 com diâmetro de 35. Seleciono essa superfície, esboço, vou fazer um círculo aqui no centro, dimensão inteligente, ele tem 35 e uma altura de 5 milímetros, tá? Como que eu sei que é 5? 40 menos 50 dá 10. Então, dividido por 2 dá 5 para cada lado. 5 milímetros aí. Opa, ele fez 25, eu quero 5. Ok. Que mais que eu tenho aqui? Tem esse rebaixo aqui da minha roda, né? Ó. Seleciono essa superfície, esboço. O que nós temos aqui? Eu tenho um círculo centralizado aqui também, ó. E tem um outro também no centro, porque eu não quero acabar com essa geometria. Eu preciso deixar essa espessura aqui, essa parede. Olha o que eu vou fazer. Como eu vou retirar só esse material aqui, eu vou pegar o meu círculo aqui, ó, vou pegar esse círculo, segurar o Ctrl, clicar nesse,
e falar que ele é corradial, que ele vai ficar igual a esse. É a única forma de fazer isso? Não. Eu poderia também selecionar meu centro, selecionar o outro, falar que eles são concêntricos, tá ali, ó. Vir aqui, colocar a dimensão dele e falar que ele tem 35. Ele está igual ao outro. Esse de fora teria quanto? 90, né? Ó, que é aquela medida ali. Por que eu desenhei essa geometria aqui? Que eu vou cortar. Cortar quanto? Ah, daqui para cá tem 20, essa minha espessura tem 10, se eu pensar na metade aqui daria o quê? 15 milímetros, né? Ó. Recursos, corte, quanto? 15 milímetros. Ok. Veja que eu já fiz como se fosse meia roda aqui, tá? Tá tomando forma. Ela tem um furo central passante de 20, eu vou vir aqui, ó, esboço, deixar aqui, vou fazer um furo aqui no centro, ó, seleciono o centro, abro meu furo, dimensão de quanto? 20 milímetros. Recursos, corte. Qual é a profundidade mesmo da peça? Não sei, tudo bem, eu coloco passante aqui, ó, ele vai sair lá do outro lado, ó. Passante, ó. Legal. O que falta aqui para terminar nossa roda? Tem esse chanfro aqui, né? Ó. Se eu olhar esse chanfro, se eu passar uma linha aqui no centro, eu sei que essa altura dele aqui vai ser 5 e metade desse ângulo seria 40. Então, eu sei as medidas do meu chanfro, né? Então, vem aqui em fillet, ó, não é fillet, tem a setinha, chanfro. Seleciono aqui essa aresta, ó, que é a aresta que a gente vai fazer o chanfro. A medida e ângulo. Se eu tiver dúvida qual é qual aqui, ó, vamos lá, ó, ele está falando o ângulo, eu posso inverter essas dimensões, que seria o correto. Essa minha medida aqui, ó, essa distância aqui, ó, que ele está falando como está 10, na verdade ela vai ser 5, tá? E qual é o meu ângulo? 40. Ele gera um ângulo de 40 aqui, ó. Ok. Professor, por que o senhor desenhou isso? Não tem nada a ver com a roda, mais ou menos. Olha o que eu vou fazer agora. Recursos, espelhar. Aonde eu vou espelhar? Nesse plano. O que? É um recurso? Não, é um corpo. Qual corpo? Esse aqui. Olha lá, do ok. Ele fez a nossa roda aí, ó. Tá? Tem várias formas de você fazer essa roda. Mostrei duas, usando dois recursos novos aqui para vocês, tá? Vou salvar ela também, independente disso, ó, roda 2 aqui. Não tem problema, deixa ela aí, tá? Então já temos a roda. Só com a roda eu monto o rodízio? Não, preciso dos outros componentes. Qual seria o outro que eu vou desenhar aqui? O eixo aqui é muito simples para vocês desenharem, tá? Vocês conseguem desenhar tranquilamente. Se eu olhar aqui o pino é brincadeira, né? Ó, é só uma barra cilíndrica de diâmetro 10, altura 20. E a base é uma chapa de espessura de 10 milímetros com essas dimensões, esses furos. Então, tranquilo. Vou desenhar o suporte com vocês aqui, ó, que ele é um pouquinho mais complexo. Na verdade, não, ele só tem detalhes a mais. Não é com que ele seja complexo, não, tá? Tá aqui ele aqui, ó. O que nós vamos desenhar aqui dele? Vamos lá. Só sair daqui. Vou abrir aqui novo. Peça, né? Agora. Ok. Vamos lá. Estratégia. Pensar em esboço. Colocar na isometria. Como que eu desenharia essa minha peça? Se eu analisar ela, veja que eu tenho uma base, uma aba lateral inclinada, e um ressalto aqui, talvez então mais fácil é começar pela base ou pela lateral. Não, pela base. Então, se eu vou fazer a base, eu vou pegar esse plano superior aqui, ó. Tá? Pessoal, quando eu peguei o plano, ele fez isso. Então, eu vou desenhar a minha peça aqui, ó, nessa posição aqui, ó. O que é esse retângulo que eu fiz? Essa base, ó. 40 por 100. Dimensão inteligente. Então, aqui eu tenho 100 milímetros. Aqui eu vou ter 40, tá? Qual que é a espessura dela? Tá aqui, ó, nessa vista, ó, 10 milímetros. Posso fazer a espessura? Já posso, mas eu posso fazer outras coisas antes, né? Posso sim. Veja que eu tenho dois fillets aqui de raio 15, né? Legal. Então, vamos aqui em fillet, ó. Raio de quanto? 15. Aonde? Aqui e aqui. Ok. Legal.
Tenho 2 furos. Que furos são esses? 2 furos de 10 milímetros, posicionados a 17,5 e 65 um do outro. Veja que ele não está no centro desse fillet, né? Porque o raio aqui dele é 15 e esse meu raio aqui é 17,5, então ele está fora. Tudo bem. Posso fazer apenas 2 círculos aleatórios aqui, ó, primeiro e segundo, tá? E aí eu vou fazendo configurações desse sistema. Como assim? Eu vou pegar aqui e vou fazer algumas referências. Por exemplo, eu sei que esse centro, seguro CTRL, esse centro, eles estão alinhados aí, ó, horizontalmente, né? Verticalmente, ó, né? Legal. Dimensão inteligente, eu sei que daqui para cá o meu furo está com 17,5. Entre eles tem quanto? 65, ó. Olha o que eu vou fazer também, tá? Vou selecionar o primeiro círculo, segurar o CTRL, selecionar o outro. Vou falar que eles são o quê? Iguais, tá? Quando eu falo isso, basta eu colocar aqui a dimensão de 1, 10, os dois ficam com 10, eles são iguais. O que falta para eles ficarem retos? 100%, 15 aqui, ó. Desse medida até, do centro até essa lateral, 15 milímetros. Ficaram escuros. Agora sim eu posso vir em recursos, ressalto extrudado. Quanto? 10 milímetros, ó. E ok. Fiz essa primeira base aqui. Vixe, professor, essa segunda parte ela é inclinada, ela é meio estranha. Não é não, é extremamente simples. Veja que ela acontece nessa parte oposta aqui da peça, né? Então, vou selecionar esse plano aqui, ó. Esboço, vou deixar ele de frente aqui para a gente. Se eu analisar isso aqui, pessoal, isso aqui é um triângulo com um fillet aqui, né? Ó. Posso pegar aqui uma linha, fazer um triângulo bem aleatório aqui, ó. Tá? Tá aqui minha região. Veja que ele tem aqui um arredondado. O que é isso? É um fillet, ó. Raio de 20. Aonde? Nessa extremidade aqui, ó. Opa, não é essa, só excluir aqui. Essa aqui, ó. Ok. Não está igual ainda, né? Tudo bem, nos preocupamos primeiro com geometria, depois com medidas. Dimensão inteligente. Eu sei que daqui para aqui embaixo, ó, até aqui embaixo, ele tem 60, ó. Ele está alinhado aqui no centro, né, da minha peça. Quanto essa minha peça tem? Ela tem 100 milímetros, está aqui, ó. Então, posso falar que daqui para cá, opa, dimensão. Daqui para cá ele tem quanto? 100 dividido por 2, que daria o quê? 50. Olha aí, toda escura já, né? Esse professor tem um furo aqui, posso fazer já? Poder pode, mas eu não faria agora. Por quê? Tá vendo que tem um ressalto aqui ainda? Eu ainda vou fazer esse ressalto, depois eu faço o furo. Porque se eu fizer um furo agora, colocar o ressalto, depois tem que furar de novo. Recursos, qual a espessura dela aqui? 10 milímetros. Recursos, ressalto extrudado. Cuidado. Veja que ela extrudou para fora aqui, ó. Não é para fora. Ela é para dentro. Porque, ó, nós colocamos na base 40. Tá? Então, ela é para o outro lado. Basta eu inverter aqui, ó. 10 milímetros. Ok. Olha aí nosso suporte tomando forma. Temos aqui, ó, um cilindro de cor radial, com esse raio de 20, né? Ó, e a altura de 5. Seleciono aqui, esboço, círculo. Vou nem deixar no plano, ó. Faço um furo, um círculo aleatório, tá? Ok. Seleciono ele aqui, seguro o CTRL, seleciono esse meu outro e posso falar o quê? Que eles são corradiais, ó. Olha lá, igualzinho. Recursos, ressalto extrudado. Qual é o comprimento dele aqui? 5 milímetros. Ok? O que falta aqui para a gente finalizar a nossa peça? O furo, né? Ó. Então, ou nessa superfície ou nessa, eu posso escolher qualquer uma delas. Deixa ela de frente aqui. Temos aqui um furo aleatório, né? Um círculo. Vou falar que esse centro e este círculo são concêntricos, olha lá. Tá? Qual é o diâmetro dele? 16. Dimensão inteligente. 16. Recursos. Corte. Qual é o tamanho mesmo? Não sei. Tudo bem. Eu falo que ele é passante. Ok.
Fizemos aí o nosso suporte, tá? Vou salvar ele aqui, junto com a roda, agora ele é o suporte, né? Ó. Salvei lá. Pessoal, não vou desenhar todos os componentes, tá? Os demais, a base, o pino, vocês conseguem desenhar. E aí vai ter os demais aqui no vídeo para vocês entenderem. Vamos agora para a parte que importa da aula. Tecnicamente, vamos começar a nossa aula agora, né? André, Opa, pois não, Ivan? senhor André, por favor, quando o senhor vai escolher concêntrico, clica no botão direito para aparecer aquela janela de concêntrico. Não. Onde tem. Quando eu pego aqui, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Excluir. Aqui, ó, ele está fora de centro aqui. Pronto, eu vou deixar ele de frente aqui para a gente, né? Ó. Aqui são duas coisas interessantes. Se eu pegar a aresta aqui, ó, cliquei na aresta, vou segurar o Ctrl e clicar nessa outra aresta, quando eu solto o Ctrl, ele já abre essa janela, ó, tá? Para a gente. Show, certo. Se ela não abrir, aqui do lado também faz, ó. Se eu segurar o Ctrl, clicar aqui, ó, ela também abre aqui, ó. Então, posso falar, ó, que ele é concêntrico, tangente, corradial, igual, entendeu? Nosso caso, Beleza, ele é concêntrico. Beleza? Tranquilo? Recursos, corte, passante. Só para a gente ter nossa peça aí. Beleza. Pessoal, eu coloquei uma pastinha aqui do lado, porque agora nós vamos começar a fazer a montagem do nosso rodízio. Então, eu já tenho desenhado aqui todas as partes componentes, tá? E nós vamos fazer a montagem do nosso rodízio. Quero só abrir aqui para vocês, deixa eu fechar essa aqui. Não salvar. Roda, eixo, suporte, base, pino. Não é isso que eu quero. É o suporte. Estou abrindo eles aqui. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. A partir do momento que eu tenho todas as peças montadas, só um instante. Pronto, ó, temos todas as peças aqui abertas, tá? Importa para a gente o quê? Eu vou começar a fazer a validação do meu projeto, ou seja, uma montagem. A montagem era um novo workbench. Então, eu vou vir aqui em novo, já fiz minhas peças, então eu venho para a montagem. Clique em montagem, ok. Quando eu clico em montagem, o que acontece? Ele mostra aqui para mim todas as minhas peças que já estão abertas. Professor, se eu não tiver com alguma aberta, é só você vir aqui em procurar e procurar lá a pasta que está a sua peça, tá? Pessoal, qual é a regra da montagem? Tudo que você for montar, o software ele precisa de uma referência. Hoje em dia, na vida real, você não tem como montar uma peça no espaço. Ou você apoia ela no chão, ou apoia numa parede, ou prende num suporte. O software, como ele entende isso? Ele precisa de uma peça fixa para ter outras flutuantes em volta dele, você faz o referenciamento de posicionamento dessas peças, tá? Como que faz isso? Você vai pensar na estratégia de montagem. Outra coisa muito interessante. Quando você pensa na sua estratégia de montagem, vou ambientar aqui, veja que as peças elas têm uma lógica de montagem. Se você pensar assim, pô, vou montar esse rodízio de tal forma, eu vou colocar a base, primeiro suporte, segundo suporte. Se eu colocar os dois suportes, fisicamente eu já não tenho mais como colocar o eixo, muito menos a roda, tá? O software permite uma peça lá, ó, passar por dentro da outra, né, que a gente fala, para fazer o encaixe delas. Mas na vida real, não. Então, o que eu aconselho vocês? Sempre montem pensando na vida real. Como seria a minha montagem efetiva desse sistema na vida real? Vamos lá, então. O que eu faria? Eu ia começar pela base. Eu colocando a base aqui, eu posso montar as minhas peças em cima dela. Então, vou vir aqui, vou selecionar aqui a minha base. Veja que eu basta selecionei, ela apareceu aqui, ó. Ela está solta aqui no espaço, se mexendo, ó. Tá? Basta eu clicar, ela vai ficar ali. Primeira peça que é inserida no software, ela fica fixa, ela não se move, tá? O que eu faria aqui para continuar a minha montagem? Eu vou colocar aqui um suporte desse, ó.
né? Que se eu colocar meu suporte, eu posso colocar o meu eixo e colocar a minha roda e o outro suporte está montado. Legal. Então, eu vou colocar um suporte. Vou vir aqui ó, em montagem, inserir componente. O que eu vou colocar aqui agora? Um suporte. Seleciono aqui o suporte. Está aqui ele. Coloco ele em qualquer posição aqui. Veja como ele já está um sobre o outro. O software ele é meio burro. Ele não vê aqui inicialmente que tem uma peça sobre a outra. Só se eu mandar avaliar. Como assim? Eu tenho aqui em avaliação, ó, avaliar, detecção de interferência. Se eu mandar ele avaliar, olha lá, ele vai identificar que está batido ali. Ó, ele mostra para a gente onde está. Mas, a priori, não. Tá? Quando eu tenho que colocar a minha peça aqui na posição, logicamente, eu já conheço algumas partes que vão se encaixar. Tá? A gente sabe que os furos vão estar alinhados com os furos. Essa superfície vai tocar com essa superfície, né? Eu posso fazer um pré-posicionamento no olho, mas não é o recomendado. O que é o pré-posicionamento? Eu posso pegar aqui e clicar, por exemplo, nessa minha pecinha que está solta, ó, que anda, botão direito, mover com a triade. Ela vai abrir esses eixos cartesianos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Y, eu arrasto ela no Y. Se eu clicar aqui no X, eu arrasto ela no X. Se eu clicar aqui ó, nessa curva entre X e Y, eu giro ela. Se eu clicar nessa aqui, ó, eu giro ela nesse sentido. Então, eu consigo mais ou menos pré-posicionar ela. Se eu clicar nesse campo, eu arrasto ela nesse campo. Tá? Pré-posicionar minha peça. Ah, professor, então eu vou lá e coloco ela no olho? Não. Você vai fazer o posicionamento das suas peças. Tá? Posicionamento. Posicionar. Para posicionar, como que eu faço? Eu seleciono as peças que têm relação. Como assim? Ah, eu sei que esse furo estará alinhado com este furo. Olha lá, ele já fez o alinhamento de concêntrico. Dou um ok. Pronto, está travada? Não, se eu olhar aqui, ela está desalinhada. Ah, então como eu faço esse outro alinhamento? Eu também sei que esse furo aqui ó, vai estar alinhado com este outro furo aqui, né? Ó. Opa, olha lá, fez o alinhamento. Será que está bom? Como que eu testo se minha montagem está ok? Clique e arrasta. Clica nela e mexe. Vixe, ó, vejo que ela não sai do lugar, mas ela entra na peça. Então, eu vou lá no olho e coloco bem pertinho aqui. Pessoal, você pode achar que está perto, mas se eu vier aqui em avaliar, detecção de interferência e calcular, olha lá. Está uma sobre a outra aqui, ó. A gente nem conseguiu ver, né? Vixe, então como que eu faço correção disso aí, professor? Tranquilo, você afasta e vamos posicionar. Vamos falar que essa superfície e essa outra superfície vão ser o quê? Coincidentes, ó, elas se tocam. Ok. E aí fizemos a montagem do nosso sistema. Se você clicar e arrastar, ele não sai do lugar. Tá? O que falta para eu concretizar essa montagem aqui? Ah, tem que colocar esses pinos desse lado. Posso colocar agora, posso colocar depois. O que é o certo? Na vida real, eu teria que colocar esses pinos para travar aqui, né? Então vamos inserir o pino. Ah, professor, eu tenho que desenhar 4 pinos, 2 para cá e 2 para cá? Não. Ó, inserir componentes. Tem aqui o meu pino. Seleciono ele. Pessoal, tem aqui ó, na tela uma taxinha, que é manter visível. É como se você clicasse uma taxinha. Vou clicar nele. Ele atualiza, ele permite que eu coloque 1, 2 ou mais elementos repetidos, tá? Não, eu só quero esses 2. Então, basta eu vir aqui e clicar em OK. Ficou os 2 ali. Cuidado, eles não estão presos ainda. Ó. Veja que eles estão flutuantes. Posso vir aqui em posicionar. Vou selecionar quem? Eu vou falar aqui esse furo e esse meu pino, eles são quem? Alinhados, né? Olha lá. Ó. Opa, e aí eu sei que essa face vai tocar essa face. Professor, como o senhor sabe tudo isso aqui? O senhor já montou várias vezes? Não. Quando eu fiz meu projeto, eu vi que essa minha peça tem uma espessura de 10, essa minha base tem uma espessura de 10 e meu pino tem uma altura de 20. 10 mais 10, 20. Então, ele faceia ali, ó. Legal, né? Vamos lá. Esse furo alinha com esse furo. Olha aí. Essa superfície com essa superfície. Ok? Montamos um lado. O que mais eu preciso agora? Vamos colocar nosso eixo. Eu vou pôr o eixo, depois eu ponho a roda.
Inserir componente, eixo, tá aqui ele, é só o mesmo, não prendi na taxinha. Como que eu posiciono esse eixo aqui, professor? Se tiver dúvidas, olha lá no documento técnico. Aqui, ó, a gente pode observar, vamos aumentar nosso zoom aqui. Veja que o eixo, ó, ele entra no suporte e faz o esbarro nessa lateralzinha aqui, ó, justamente nesse encosto que ele tem aqui, ó. Legal. Então, posicionar. Eu sei que esse furo e esse aqui vão estar alinhados, ó lá. Legal. E que essa superfície vai tocar essa superfície aqui, ó. Ok. Tocou. Beleza. O que eu posso inserir aqui agora? A roda. Inserir componentes. Roda, tá aqui ela, ó. Como que é o alinhamento da roda? Pessoal, olha um detalhe aqui na montagem. Veja que nossa roda, ela tem aqui, ó, uma largura de 50, tá? Nosso eixo aqui, ó, onde a roda assenta, que chama alojamento, né? Ele tem 56. Opa, a roda fica solta aí dentro? Não, ela tem umas folgas. Quanto essa folga? Tá aqui, ó, 3 milímetros. 3 para um lado, 3 para o outro. Como que eu coloco essa folga na minha montagem? Muito simples. Eu vou pegar aqui, ó, posicionar. Eu vou falar que esse meu centro e essa minha peça, elas estão alinhadas, concêntricas, como aqui está, né? Ó, ok? E aí eu vou falar que essa minha face, com essa minha outra face, não, elas não tocam. Elas não são coincidentes. Elas têm uma distância. Ah, por que está 47? Que era a posição inicial, mas na verdade vai ser 3 milímetros, ó. Olha lá, ele já manteve os 3 milímetros. E dou ok. Tá? Veja aqui. Se você tiver dúvidas, o que você pode fazer? Colocar na posição. E aqui vindo um corte de seção aqui, ó. Tem uma seção aqui que você pode cortar e analisar a sua peça, ó. Por dentro. Vamos parar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui novamente na vista que eu quero, ó. Olha aí os encaixes. Você olha aqui se seus encaixes estão similares lá com o do seu projeto. Ok? Como eu saio disso aqui, professor? Não é só desativar aqui. O que falta aqui para eu montar a nossa peça? Eu preciso colocar outro suporte. Vixe, eu tenho que desenhar outro? Não. Vamos lá. Inserir componente ou suporte novamente. Olha ele aqui, ó. Mesma pecinha. Posicionar. Qual que é a posição dele? Eu sei que essa face aqui toca essa face. Opa. Excluir aqui. Excluir aqui, eu selecionei errado. Essa face toca esta face. Pronto. Tá solto ainda. Ah, eu sei que esse furo aqui está alinhado com esse furo, ó. Opa, legal. Mas por que ele não foi para a posição? Ah, falta eu falar que esse furo e esse também são alinhados, ó. Professor, eu preciso alinhar o outro? Não, porque com o alinhamento aqui do furo e dessa base, ele já está travado aí, ó. Se eu clicar aqui, ó, e arrastar, ele não se mexe. Opa, para finalizar, então, precisamos inserir quem? Calma. Inserir componentes, o pino, né? Ó. Quantas vezes? Eu travar aqui, 1, 2, 2 pinos. Ok. Posicionamentos. Esse furo, alinhado com este furo. Ok. Essa superfície com essa superfície. Ok. Este furo com este furo. Ah, a pessoa já está alinhado aí. Cuidado. Melhor se colocar a referência. Esse com esse. Ok. E com isso a gente montou o nosso rodízio. Tá? Essa é a grande jogada dessa parte de montagem. Por quê? Quando você monta, você começa a validar o seu projeto. Se a gente avaliar aqui, por exemplo, tecnicamente, como eu posso fazer a avaliação do meu projeto aqui? Se eu ver se as suas peças se encaixam. Eu posso vir aqui em avaliar, por exemplo, a detecção de interferência, calcular. Veja que não tem interferência. Mas se por um acaso, lá quando a gente estivesse desenhando o nosso suporte aqui, ó, e no meio do desenho lá, essa medida nossa aqui, que era de 60, né? Ela aqui foi feita de uma forma diferente, essa peça. Em vez dos 50 aqui, ó, eu tivesse usado 35.
Seria mais baixinha a minha peça. Na hora da montagem, eu ia detectar o quê? Ó? Só vou mudar lá para montagem. Sim. Eu ia montar e ia ver. Opa, não ia ser possível montar, porque a minha roda batendo aqui, ó. Tá vendo a roda bater? Vixe, tem um erro de projeto. O que, que eu faço? Eu vou lá e corrijo. Posso voltar aqui no meu suporte. Professor, se meu suporte não estiver aberto, como que eu faço? Clico aqui com o botão direito em cima dele, aqui, ó, abrir peça. Ele abre a nossa peça. E essa nossa medida aqui, né, ó, em vez de 35, ela é, vamos falar que é 45. Inicialmente era 55, né? Aí já alterou. Vamos lá. Alterar? Sim. Olha aí. 45 é suficiente. Olha aí nosso rodízio montado, né? Legal. Isso aí é uma primeira avaliação de projetos que você já pode fazer. Outra avaliação muito interessante. Se eu clicar aqui na peça, ela não se mexe. Se eu clicar nessa outra, ela não se mexe. Se eu clicar na roda, ela aqui, pessoal, ela está girando. Eu não consigo visualizar ela girar porque ela é homogênea. Mas olha o que eu vou fazer, só para interpretação. Interpretação e também você já pode usar recursos de layout do seu projeto. Como assim layout? Vou mostrar agora para vocês. Vou abrir minha roda aqui. Vou pegar ela, vou selecionar aqui esse centro aqui, ó, esboço. Vou deixar ele de frente para a gente aqui. Esse aqui é o meu esboço. Esboço. Vou deixar ele de frente aqui para a gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um círculo aqui no centro. Ó. Esse meu círculo ele vai ter uma distância daqui para cá de 30. 32,5. Mais ou menos ao centro, não é 32. Mais ou menos isso. Um diâmetro de 25. Ó, tocou ali, né? Vamos ver se é 31. É mais ou menos o olho dividido aí, né? Ele não está azul ainda, é só para eu fazer aqui, ó, essa referência desse centro com esse aqui. Centro dele com esse alinhados horizontalmente. Pronto. Recursos, corte. Vocês vão já entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Vou colocar aqui passante. Tá, ó, ok. Fiz aqui um furo. Vou pegar aqui o meu padrão de repetição não linear, mas sim circular. Qual que é o meu eixo de giro? Vou pegar aqui meu furo. Qual que é o recurso que eu quero copiar? Eu quero copiar esse corte. Pessoal, aqui 10 é muito, tá? Eu vou diminuir aqui, ó. 5, vou colocar 5 furos. Olha aí como ficou a nossa roda meio raiada aí, né? Ó. Nem vou salvar nem nada, vou mudar lá para a montagem e ele já vai fazer a alteração direto, tá? Em tempo André, real. Opa, Ivan. ainda diminui o peso, né? Sim, vamos chegar já nessa análise aí, com certeza. Diminuir a seção. Mas por que eu fiz esse raio? Para vocês verem, ó, que se eu clicar aqui, eu consigo girar a minha roda. Ó. E aí eu já faço uma outra validação de funcionamento dela, né? De movimentação, ó. Pô, legal, minha roda agora ela se movimenta, ela gira, tá ok, tá funcionando. Isso aí seria uma primeira avaliação que a gente pode fazer, tá? Vamos fazer uma segunda avaliação. O que seria uma segunda avaliação? Aqui ele está todo cinza, né? Mas nós poderíamos colocar uma cor nessa nossa peça, nessa rodinha? Poderíamos, por exemplo, vamos voltar aqui na nossa roda. Vou falar que essa roda, ela vai ter uma cor, vou selecionar ela aqui, aparências aqui do lado, ó, né? Ó, cliquei em aparências, aqui na setinha, no aparência. Vamos abrir aqui a aparência sólida. Vou falar que ela é laranja. Ó, ficou laranja aqui, ó. Não vou salvar, vou voltar lá no meu rodízio e está aí minha rodinha com a cor laranja. Ah, professor, eu queria que meus suportes aqui laterais fossem de outro material. Vamos voltar aqui no suporte lateral, então. Não vou colocar aparência, vou colocar material. Editar. Material aqui, ó. Editar material.
botão direito. Vamos falar que ele é de madeira, não, borracha, fibra de carbono, outros materiais, ar, vidro, água. Vou falar que ele é de água. Está meio transparente aqui, né? A água é transparente. Vamos colocar aqui uma água despoluída, né? Vamos ver outros materiais aqui. Cobalto. Não tem tanto. Vamos falar que ele é de plástico. Esse plástico aqui nem sei qual é. Eu quero colocar um material aqui que vocês conheçam. Vou colocar madeira mesmo logo. Madeira. O mogno aqui, aplica. Tá de madeira ele aí. O cedro aí, parece mais madeira. Quando a gente voltar lá, opa, é aqui. Ele já vai estar com as bases de madeira. Você faz uma segunda validação do seu projeto. Como assim? A prototipagem virtual. Você pode colocar coloração, características na sua peça, de tal forma que você avalia ela, né? Você pode mandar lá para o seu cliente, como a gente fala. Ah, será que está na cor que ele quer? Será que está na geometria que ele quer? Está bacana? Não, não está. Ah, eu queria minha rodinha, meu equipamento todo azul, tá? E aí você vai caracterizando, é uma segunda validação do seu projeto, tá? Vou fazer uma terceira análise aqui para vocês, muito simples. Antes disso, eu só vou voltar aqui na minha roda, vou excluir esse material, remover a aparência, vou voltar ao original dela aqui, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui na nosso suporte. Eu vou remover aqui a aparência, tá? Voltei aqui para o nosso rodízio. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, esse rodízio que está aqui, quanto será que ele pesa se ele fosse todo feito de aço 1020? Alguém tem uma ideia? Peso dele? Vou mudar minha pergunta. Vou mudar a pergunta, dá tempo ainda. Somos uma empresa, uma startup, precisamos produzir 500 rodízios desse para despachar para o Acre. E aí precisamos calcular o frete. E aí quando eu ligo lá na transportadora, a transportadora vai me falar assim, qual o peso da encomenda? Aí eu pergunto a vocês, quanto pesaria 500 rodízios desse, feitos em aço 1020? Alguém tem uma noção, uma ideia? Como a gente faz esse cálculo? A gente não chuta. Pode falar, Ivan. A cubagem. Cubagem. A cubagem, na verdade, eu saberia as medidas, mas esses espaços em vazio aqui, né? Como eu determinaria aí o peso dele? O software pode nos auxiliar nisso. Como? Olha o que eu vou fazer. Opa, pode falar. Oi. Pesar peça a peça. Eu posso pesar peça a peça, como eu posso pesar o conjunto também, né? Propriedades de massa, justamente, Paulo Vitor. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nós vamos selecionar todos os itens aqui na montagem, ó. Botão direito. Vamos material. Vamos editar o material dele aqui, ó. Vamos falar que todo ele aqui vai ser em um aço 1020. Sólidos, aços. Deixa eu fechar a madeira aqui, ó. Aço 1020. Aplica. Fecha. Ele está todo em aço. Eu venho aqui, ó, avaliar propriedades de massa. Ele mandou reconstruir o documento, tem que salvar ele aqui só. Mas eu não queria salvar, não. Ó. E aqui está. O peso dele é de 3.502 gramas, ou seja, 3,5 kg. Se eu pegar aqui, nossa calculadora aqui, não é o celular, viu? 500 rodízios, vezes 3,5, né? Calma, 3,5. Seria uma encomenda de 1.750 quilos. Não seria um tiro mais certeiro aí para calcular o frete? Porque se eu tivesse chutado, eu poderia ter cobrado menos, e a diferença eu pagaria da onde? Do meu lucro, do nosso lucro. Se eu cobrasse a mais, poderia perder a encomenda porque ficou mais caro do que outro colega lá que cobrou corretamente, né? Legal. Mas, professor, esse nosso projeto aqui, ele tá pesado, hein? Tem como eu otimizar isso? Como eu comentou no início. A gente já fez uns raios aqui, né, para aliviar o peso da nossa peça.
Podemos fazer outras análises no nosso sistema? Podemos. Nem todas elas cabem a essa nossa disciplina de desenho, que é uma disciplina de desenho apenas. Projeto e construção de máquinas, projeto assistido por computador, a gente vai estudar com o software questão de esforço, questão de outras características, são disciplinas mais para frente. Que o pessoal da mecânica e da automação tem elas no currículo, o pessoal da produção pode fazer como optativa, né? Que você vai fazer análise estrutural em projetos. Por exemplo, aqui nós temos uma base com espessura de 10 milímetros. Tem um espaço também, professor, entre o pino e o outro? Esse aqui? Esse de 3? Não, o pino lá, que se sustenta nessa outra chapa de baixo. Esse aqui? Isso. Não tem o outro lado? Sim, aqui. Não, o vizinho dele. Você fala o suporte aqui? Isso, não tem o suporte, aí não tem o espaço do pino. Aí você pode abrir aliviar um peso ali. Legal. Aqui, né? Isso. Entendi. Vamos fazer aqui então, ó. Vamos lá, vou abrir aqui, ó. Vamos abrir ela. Entendi. Quem foi o colega que comentou? Desculpa, eu nem olhei aqui. Rodolfo. Opa, Rodolfo, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vou selecionar essa superfície aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Tô pensando meio aleatório, mas vai dar certo, eu acho. Logicamente, ainda vou corrigir as dimensões. Vou falar que daqui para cá, ele vai ter 10. Esse nosso raio aqui vai ser de 20. Recursos, corte. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou cortar passante. Fizemos um novo layout de peça aí, né? Ó. Olha aí. A ideia do Rodolfo aí, hein? Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui nosso rodízio montado, ó. Show. Será que ficou mais leve? Avaliar. Propriedades de massa. Opa! Porque ele não mudou. Calma aí. Tem que salvar ele aqui. Não tinha fechado. Deixa eu salvar como aqui. Nossa turma aqui é a do EF tarde, né? Então, vou chamar aqui de tarde, terça, EF. É a nossa turma aqui. Salvar. Salvar todos, não. Pessoal, coloca salvar todos, salvaria todas as peças. Eu não vou salvar porque tem peças editadas, tá? Propriedades de massa. Ele não fez alteração. Deixa eu atualizar aqui. É para ele ter feito. Olha aí, agora sim, eu não tinha atualizado. 3.088 gramas. Olha aí, tiramos 500 gramas da nossa peça aí, né? Ou seja, aonde está a grande sacada em tudo isso? Quando você vai para a montagem aqui, você consegue otimizar o seu processo, o seu projeto, de forma rápida e direta, sem muito custo. Imagine se você tivesse que produzir para pesar, né? Professor, mas eu queria fazer de material distinto. Tudo bem, vamos falar aqui que a nossa roda aqui, ó, vamos falar que ela, em vez de aço, que ela tá, a roda é de alumínio. Vamos mudar aqui, ó. Vou colocar aqui uma liga de alumínio. Vou colocar esse aqui mesmo, ó, 1060, aplica, fecha. Ó, só rodinha de alumínio. Atualizar aqui, propriedades de massa. Olha aí, tiramos mais 500 gramas quase, 2.497 gramas, né? Porque a nossa primeira encomenda aqui era de 1.750 quilos, agora ela vai ter o quê? 2.500 vezes 500 peças, né? Olha aí, 1.250 gramas, 1.250 quilos, né? O nosso frete agora, diminuímos 500 quilos do nosso frete. Então, veja que você vai trabalhando várias características. Professor, será que a rodinha de alumínio suporta a carga? Isso é uma outra análise. O software faz, mas a gente não vai aprender nessa disciplina, tá? Nosso intuito aqui é o desenho do projeto. Fizemos aqui toda a caracterização da nossa peça. O que eu vou fazer agora? Aí sim, caberia você vir no seu projeto, chegamos às peças finais, se a gente olhar aqui, ó, chegamos ao suporte final, a roda final, pino, todo mundo no elemento final. Aí sim a gente partiria para o desenho técnico e detalhamento técnico de cada parte, componente.
Tranquilo? Deu para entender essa lógica, pessoal? O que é importante dentro a montagem, dentro do projeto? Eu sim, professor. Só um ponto. Cuidado, não fiquem loucos. O que é ficar louco? Sempre vai ter o que melhorar num projeto. Toda vez que você desenhar um componente, você vai pensar, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu mudar aqui? E se eu mudar ali? Calma, você tem que ter conhecimento técnico, calma e discernimento e fazer. Não, chegou numa versão bacana, eu já posso colocar ele no mercado para testar e validar ele de outras formas, porque senão você fica louco, você sempre vai ficar alterando seu projeto e nunca chega no final. Tranquilo? Controle emocional, né, professor? Exatamente. Direcionamento, né? Que quanto mais tempo você gasta, mais tempo demora para você lançar no mercado, talvez você não seja mais o pioneiro, né? Pô, tive uma ideia massa, mas eu perdi muito tempo no desenvolvimento. Quando eu lanço, o chinês já lançou, tô brincando, né? Outra pessoa já lançou. E aí? Mais um já no mercado. Eu poderia ter sido pioneiro, dado o início, o start, né? Ter pegado o boom inicial, vamos falar assim, no projeto, tá? Pessoal, tudo isso que a gente viu hoje, caso você tenha dúvida, tem a gravação, vai ter a gravação da aula, mas também aqui no nosso SolidWorks, então se eu vier aqui, ó, na nossa interrogaçãozinha aqui, tutorial SolidWorks, ele vai mudar de tela, mas eu vou voltar para cá, fiquem calmos. Então tem aí o tutorial, tem aqui o SolidWorks. É que minha tela principal não é essa. Temos aqui o nosso software, tá? Dentro do tutorial aqui, nós temos aqui, ó, na primeira tela mesmo já, ó, antes de cobrir minha cabeça aí, desenhos, temos aqui montagens, ó. Então, vocês fizeram esse primeiro documento aqui, né, ó, de introdução já. Se vocês fizeram essa liçãozinha 1 aqui, ele mostra o desenho dessa peça também. O que é interessante dessa pecinha? Você pode não ter feito, mas você pode vir aqui e fazer a montagem. E aí tem aqui o passo a passo de você criar uma montagem. Aqui ele vai ensinar também a desenhar a peça, tá? Você cria a pecinha, e aí você vai fazendo a sua montagem aí conforme ele demonstra para você. Ó. Não, na verdade, você constrói um lado, você já vai ter a primeira e você vai montar a segunda, tá? Então, você consegue também fazer aqui, ó, dentro do tutorial, ok? O sisteminha aí de você montar a sua peça, tá? Pessoal, só recapitulando novamente, dentro do AVA, então eu disponibilizei para vocês o desenho técnico desse rodízio, para vocês desenharem as partes e realizarem a montagem, ok? Feita a montagem, não vale ponto, é para conhecimento de vocês, ainda não vale, tá? No futuro será cobrado isso. Façam esse projeto com calma, desenhem as peças. Um ponto interessante, já falei para vocês, a gente vai evoluindo cada dia mais no software. Então veja que hoje, o que a gente aprendeu não foi desenhar já é passado. Nós agora precisamos montar para frente, validar, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro do software. Tranquilo? Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida? Show de bola, professor André. Tranquilo, professor. Legal, show, Ivan. Por favor, pessoal, coloquem os nomes ali na nossa frequência para a gente gerar a nossa listinha aí de presença. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Nossa aula foi até rápida, ainda falta aí meia hora para finalizar a aula. Usem esse tempo com inteligência. Desenhem, comecem a desenhar as peças, criar estratégia de montagem. Pessoal, tem tanta coisa que depois que a gente faz a montagem, a gente pode gerar em função desse documento, né? Então, só essa questão de você montar, testar ali se ela está girando, se ela não bate nas peças, né? Muitas vezes, veja só, vou abrir aqui o nosso eixo, tá? Rapidinho. Esse eixo ele foi feito por uma revolução, tem aqui o esboço dele. Dentro do esboço dele, ele tem um raio aqui específico, porque o diâmetro dele aqui é de 19,9. Então, como ele foi desenhado no raio, mas se eu colocar aqui um raio de 11 milímetros aqui, sem que, por exemplo, eu desenhei aqui minha peça, tá? Salvei ela, fiz tudo. Opa! Também nem tanto, né, André? Aqui é 11. Pronto, melhor.
Desenhamos a nossa peça, validamos ela aqui, fizemos a montagem. Tecnicamente, quando a gente olha aqui na montagem, está tudo ok. E aí eu mando fabricar as nossas peças. E aí, quando chega aqui para montar, não vai encaixar, porque a gente viu que nosso furo aqui, né, do eixo é de 20, e nosso eixo está com 22, o furo da roda era 20, que está com 22. Pô, como eu vou saber disso antes, professor? Você pode, dentro do seu projeto aqui, fazer aquilo que a gente fez aqui, ó, rapidinho, ó. Detecção de interferência, avaliar, detecção de interferência e mandar calcular. Olha lá, ele já identificou para a gente uma sobreposição de material. Vixe, aonde, professor? Está aqui, ó, ele mostra, ó, tanto no item 1, que seria o eixo, no item 2, que é a roda. E aí, como eu faço a correção? Tranquilo, você volta lá no seu eixo, edita a pecinha lá que teve o erro, vou colocar aqui 9, tá? Que eu sei que é bem menor, ok? Posso voltar no meu projeto, faço alteração? Sim. Não consigo ver muito bem aquele não, mas se eu fizer a avaliação novamente, sem interferência, ou seja, a gente faz a validação do projeto. Isso tudo é um ganho na hora do desenvolvimento. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Então, show de bola. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nos vemos aí quinta-feira para mais atividades. Lembrem-se que terça-feira que vem é a nossa prova avaliativa, teórica, dentro do AVA. Qualquer dúvida, aí estamos à disposição também para tirar as dúvidas. Pessoal, obrigado pela atenção. Professor. Até quinta. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Opa, pois não? Uma dúvida. Vamos lá. Realmente não lembro se já foi perguntado ou não. Mas na prova vai cair desenhos à mão? Sim. Vai cair também, né? Vai. Certo. Quando a nossa prova ela vai ser realizada dentro do AVA, tá? Então, é uma ação, você pode ter uma questão, pode ter não, vai ter uma questão, provavelmente que você vai, quando você for responder ela, vai ser anexar um arquivo. Aí você vai desenhar no seu papel, ou uma vista, uma geometria, alguma coisa que vai ser solicitada. Pelo próprio celular, você pode bater uma foto e anexar dentro do AVA, tá? Ou você pode escanear e colocar o arquivo, mas sim, tem coisas que você faz fora e faz a resposta dentro do AVA. A resposta do arquivo, da questão é a entrega do arquivo, entendeu? Certo, tá bom. Tranquilo? Beleza, então. Tá certo. Valeu, professor. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite.